Beleza, pessoal. Então é o seguinte, eu deixei lá na nossa aula da plataforma quatro questões, todas elas relacionadas a um assunto só, que era o assunto reatância, né? Que a gente já veio falando aqui em alguns vídeos, e é o assunto principal da prova, né? Tem mais uma pequena coisa que a gente vai ver na próxima aula, que vai fechar mais ou menos o conteúdo, tá? Falta só um trechinho, que é a impedância, que é outra coisa. Bom, e aí eu deixei lá esses 4 exercícios para a gente poder, para vocês tentarem fazer. Vocês poderiam ter tentado fazer, ter entregue, tem alguns que entregaram lá, beleza, tá? Vou pontuar de qualquer jeito, independente. Quem não chegou a enviar, aproveita essa correção aqui e, obviamente, você pode refazer. Quem entregou, vou dar aqui uma dica, né? Quem já entregou, enviou lá, e talvez tenha errado uma ou outra questão, também não tem problema. Qual é o objetivo? O objetivo era tentar fazer. A gente vai corrigir, mas eu vou pontuar mesmo estando do jeito que está lá. O importante é a gente entender e, obviamente, não errar na prova, né? Aqui, por enquanto, pode errar, não tem problema. Não pode errar na hora da prova. Muito bem, então vamos nessa. Olha só. Uma resistência de 12 ohms é conectada a uma série, conectada em série, desculpa, a uma bobina cuja reatância indutiva é 5 ohms. Vale 5 ohms. Se a tensão aplicada for de 104 volts, calcule a corrente do circuito. Muito bem. Então, essa é a questão número 1. Tá? Vamos lá. Bom, o primeiro passo, eu sempre, quando corrijo algum exercício, a gente busca no conteúdo o que é de mais importante e o que a gente vai precisar usar. Nesse nosso assunto aqui, eu vou destacar algumas coisas importantes, que é bobina e reatância indutiva. Ou seja, quando a gente está, como a questão fala de reatância indutiva, a gente precisa lembrar do circuito básico, do circuito simples, básico, de reatância indutiva. Então, eu vou fazer ele aqui, tá? Vamos lembrar dele. Vamos só recordar que a tensão aplicada nesse circuito sempre será alternada. Então, já vou colocar aqui o VCA ou VAC, tanto faz. Tensão em corrente alternada. E aqui tinha uma resistência, beleza? E como o circuito é indutivo, eu preciso ter aqui uma bobina. Ok? Então, esse meu circuito aqui é o meu circuito básico em relação à reatância indutiva. Lembrando que reatância indutiva, repetindo, já vimos várias vezes, mas não custa nada falar, é o valor ôhmico do circuito alternado. Esse circuito é um circuito alternado. Então, ele tem um valor de reatância, que a gente faz uma analogia à resistência na corrente contínua, que aqui, na alternada, a gente chama de reatância. Por isso, a unidade de medida é o ohms, justamente por causa disso. Que quando a gente está falando de reatância, a gente está falando de valor de resistência, ou o famoso valor ôhmico, que eu sempre digo aqui. O valor ôhmico é dado em ohms. Então, ok. Até aí, ok, né? Beleza. Bom, aí ele diz que essa resistência aqui, essa resistência, ela vale 12 ohms. 12. Deixa ela lá. É conectada em série a uma bobina, está em série, beleza. Numa bobina de reatância indutiva. Vamos relembrar a grandeza, né? A letra que representa reatância indutiva. Então, vamos começar a participar, tá, pessoal? Qual é as letras, ou a letra que representa a grandeza reatância indutiva? Se a resistência é o R, se a corrente é o I, a tensão é o V, a reatância indutiva é quem? L, XL? XL, boa, boa. O L, aproveitando, o L é o valor do
Quem sabe? Se for só L, se for só L, eu estou falando de quem? Do indutor? Boa. Se eu te der somente o valor de L, eu estou te dando o valor do indutor, da bobina. Se eu estou falando de XL, aí eu estou falando da reatância do circuito. Então, beleza, matou. Ó, XL. E ele diz aqui que XL, reatância indutiva, vale 5 ohms. Beleza, já foi dado o valor. Se a tensão for de 104 volts, essa tensão alternada aqui, ele diz que vale 104 volts. Calcule a corrente do circuito. Beleza. Bom, discriminei valores e o que cada um é o quê? Vamos para as fórmulas. Voltando lá na aula de reatância indutiva, a gente tinha um triângulo, também, que era um triângulo, amigos, baseado no famoso triângulo da lei de Ohm. Ele tinha uma comparação, aonde o V ficava em cima, o I ficava embaixo, e o que acontece aqui agora? O XL vai entrar aqui no lugar do R. Em vez de eu colocar aqui R, que seria a lei de Ohm normal, aqui não vai entrar L, aqui vai ter que entrar XL. E aí vem aqueles macetes, né? Cada professor ensina de um jeito. Eu costumo dizer o seguinte, que o traço horizontal divide, ó, divisão, e o traço vertical multiplica. Tá? Isso são algumas técnicas, enfim, cada professor ensina de um jeito. Eu costumo botar assim. Se você se adaptar, beleza. Se não, tá tranquilo, tá? Vamos lá. Se eu quero a corrente do circuito, então eu tenho que achar quem? I. E I eu calculo como? V dividido por XL. V em cima dividido por cada linha horizontal por XL. Então, ó, V sobre XL. Pronto, já matei a fórmula. Já vi que a fórmula me adiantou, né? Então, vamos nós. I será igual a 104, que é o valor da tensão, está aqui, ó, 104, dividido por XL, que ele já me deu. Então, eu não preciso nem calcular. Você vai lembrar que existe uma fórmula onde eu calculo o XL. Mas aqui, nesse exercício, ele não pediu para calcular porque ele já me deu. Então, já vou botar direto na fórmula assim. Então, meus amigos, na nossa corrente, vamos lá, partir para a calculadora. Deixa eu pegar a minha aqui. Aqui, vamos pegar lá. Quem fizer aí mais rápido pode falar o resultado, tá? Ou quem já fez também pode falar. 104 dividido por 5. Então, nossa corrente, isso aí, será de 20,8 amperes. Como a unidade é ohms e a unidade é V e ohms, a unidade de resposta aqui terá que ser amperes. Aí. Professor, tem mais coisa para fazer nesse exercício? Não tem, porque as informações foram dadas na questão. Tudo que eu precisei já foi dado. Bastava, obviamente, eu lembrar da fórmula, né? Isso aí não tem como fugir. Sabendo a fórmula, consigo resolver. Ok? Esse primeiro aí, amigos? Copia aí, ó, dá um print. Vai ficar gravado, né? Mas não custa nada. Se tiver dúvidas aí, é só perguntar. Eles querem que apresente todos os GTs e como está o andamento de cada
cada processo, né? E o resultado caso o processo concluído. Eu estou vendo aqui as tarefas que foram concluídas. Uma delas, eu vou até dar uma explicação para vocês. Uma delas é elaborar SO para ajustar o processo, que é relacionado à higienização de estoque. Vamos lá. Pode passar para a segunda, amigos? Pode. Vamos lá. Chegando, gente. Então, vamos lá. Questão 2. Vamos lá. Bom, o que temos aqui na questão 2? Questão 2 está dizendo assim, ó, um circuito de proteção contra raios contém uma bobina de 55,7 mA. Olha só, vamos lá. Opa. Você já percebeu aqui, né, que já mudou aqui a história, ó. 55 mA, H é Henry, né? Isso aqui não é mais reatância, porque reatância teria que ser em ohms. Se não é ohms, é milihenry. Aqui eu já vou até adicionar aqui, ó, já para ficar no esquema, ó. Eu estou falando de L. Falamos aqui na primeira questão, né? O L é o valor do indutor. Então, o valor da bobina é 55,7 mA. Então, aqui você já vai saber que tem coisa para fazer. Que corrente fluirá ao ser testado a uma tensão de 110 volts e 60 Hz? Então, de novo, o V, ó, percebe que eu sempre organizo ali os valores e as grandezas para depois a gente organizar isso nas fórmulas. Então, o nosso V aqui vai ter que ser 110 e o 60 Hz, eu estou falando aqui da nossa frequência que é também uma grandeza que está numa das fórmulas lá, a gente vai ver já já. Então, ó, 60 Hz. Muito bem. Bom, é isso que eu tenho, né? Não tenho mais nada aqui que, em termos numéricos, nada que que ele possa me dar. O que vai acontecer aqui é o seguinte, eu vou ter que fazer dois caminhos, dois trabalhos. O primeiro, ó, ele quer que eu ache a corrente. Bom, a corrente não vou ficar repetindo o triângulo, porque o triângulo a gente já viu lá em cima, eu já vou colocar ele aqui, tá? Então vamos só lembrar que para calcular a corrente em um circuito de reatância é I, que é igual a V sobre XL. Essa é a fórmula, né? Isso aqui a gente já sabe, já fizemos no primeiro. I é igual a V. V eu tenho, está aqui, 110 volts. XL eu não tenho. Vou ter que calcular. Como na primeira questão ele já me deu o XL, e nessa questão eu não tenho, eu vou precisar obrigatoriamente a calcular o XL. Para calcular o XL, eu vou ter que usar outra fórmula. Então, vou fazer um pouquinho mais para baixo. Ó. Nosso XL, para a reatância indutiva, lembrando que tem o Lzinho aqui embaixo, atenção para não confundir na hora da prova, porque a gente vai fazer exercício de XC, né? Então, procura não se confundir. Procura não se confundir. Então, vamos lá. XL será 2π... Eita, calma aí. Esse 2 aqui não ficou bom, não. Deixa eu tirar esse 2 daqui. Então, será... Vamos fazer de novo. Vamos lá. 2π FL. Essa é a nossa fórmula para achar o XL. Tá? Vamos só relembrar uma coisa aqui muito importante, pessoal. Quando eu falo de 2π, ou seja, 2π tem uma referência, acho que isso eu falei numa das videoaulas, mas não custa repetir. Quando eu chamo 2π, eu falo 2π, eu estou me referindo à circunferência, né? Se você voltar lá na geometria, 2πr é o tamanho da circunferência. E πr ao quadrado é a área desta circunferência. Como a nossa indutância, a nossa bobina é em forma circular, essa fórmula ela foi criada, né, foi elaborada, desenvolvida
utilizando justamente o 2π, tá? Só para entender de onde ele veio. Então, 2πfl. Então, vamos lá. O 2π, aqui você vai lembrar, obviamente, que o π é o valor único, né? O famoso 3,14. Vezes, tudo vezes, hein? Vezes. Vezes f, que vale 60, vezes L. Quanto vale L? Ele deu L lá, ó, tá vendo? 55,7 mili. Atenção para a unidade de medida. Submúltiplos. Básico da eletricidade. Mili, micro, nano e pico. Mili. Mili vale quanto, amigos? Alguém fala? 10 a menos 6? Ficou, não, quase. 10 a menos 3. 10 a menos 3, exatamente. O milho é 10 a menos 3. Isso. Aí o outro 10 a menos 6 é qual? É o micro. O micro 10 a menos 6 e o pico Pico, vai. 10 a menos 10 a menos 9. E tem mais um. Aí o outro eu esqueci. Qual é o outro? Vou botar aqui, então, Mas ó, é- vou aproveitar. Deixa eu aproveitar, Aí ó. vai ser 10 a... Tá, beleza, então. Tá, vou botar aqui, que eu acho que aí vocês já podem deixar gravado, ó. Mili, 10 a menos 3. Micro, é um Uzinho assim com a perninha. 10 a menos 6. É de 3 em 3, né? Só decorar o de 3 em 3. Mili, micro, nano. Ó, tem um nano, que é o N, que é o 10 a menos 9. E o último é o P. P de pico. 10 a menos 12. Eu estou falando o último porque, na realidade, a gente usa esses. Mas tem mais. Essas letras, né, são letras gregas, baseadas no alfabeto grego. Então, tem muito mais do que só essas 4 letras. É porque a gente só usa essas, mas tem mais. Então, tá aqui, ó. Mili, micro, nano e pico. Tá? Seguindo essa ordem, 3, 6, 9, 12. Tudo negativo. Então, aqui embaixo, ó, vezes o mili. O mili é 10 a menos 3. E aí, você que tiver com a calculadora científica, você, para treinar, até sugiro isso, ó, se você quiser treinar, coloca esse expoente aí. Né? Vocês, como é que vocês estão lá em acho que é eletricidade, né? Ou seria... eletricidade que tem muito mais cálculo, né, do que eu. Você pode fazer expoentes, né, na calculadora científica. Quem souber fazer, melhor ainda, porque aí você já calcula isso aqui de uma vez só. Então, vamos lá. XL. Então, vamos calcular. Deixa eu pegar o meu aqui. Eu vou deixar o 10 a menos 3 por último, tá? Só para agilizar aqui. Vamos lá. Eu vou fazer o 2 vezes 3,14 vezes 60 vezes 55,7. Tá? Essa é a minha multiplicação só com os decimais aqui, tá? Então, aqui no meu caso, deu 20.987,76. Esse foi o meu valor só dos números. Vezes 10 a menos 3. Tá? E esse famoso 10 a menos 3, o que eu vou fazer com ele? Bom, aí, novamente, você pode fazer essa multiplicação com a científica colocando o menos 3 como expoente. Você pode fazer 20.987,76 vezes 0,001 também, né? Aliás, 0,0001, que é a forma decimal do 10 a menos 3. Então, enfim, você pode fazer de várias maneiras, né? De maneiras que você quiser. Eu vou fazer assim, 20.987,76 vezes o decimal. O 10 a menos 3 é a mesma coisa aqui, 0,001. Tá? Agora sim, tá certo. 001. Professor, Fala.
também tem só andar com a vírgula, né? Tipo, Sim, sim. Pode ser, pode aqui, no ser. caso. Eu não falei da vírgula porque o vírgula não é teoricamente uma coisa matemática, é mais um macete, né, que você pode fazer, mas pode ser. Ó, a vírgula não está aqui. Se o valor é negativo, anda para a sua esquerda. Então, eu vou pegar a vírgula e vou uma, duas, três vezes, porque eu tenho os pentes 3. Uma, duas, três, que é a mesma coisa que vai dar o mesmo valor do cálculo que eu fiz. Eu só ando com a vírgula, também pode ser. Então, nosso resultado aqui será 20,98. O 7 eu já vou tirar, porque já tem 3 números aqui. Eu não vou precisar colocar mais, tá? Então, ó, então nosso XL será de 20,98. Beleza, cheguei no XL. É isso que eu quero? Não. Ele quer a corrente. Então, eu vou subir esse valor para a minha fórmula principal aqui em cima. 110, que é o V, dividido por 20,78. 98, professor. 98. Boa, boa. 90. Desculpa aí, amigos. 98. Vamos lá. 110 dividido por 20,98. Então, chegamos a uma corrente de 5,24 amperes. Ih, meu Deus, vê lá para mim, filho, por favor. Desliga que depois eu vejo. Perfeito, amigos. Então, olha só, vocês percebem que não tem assim, a dificuldade que eu acho que alguns podem encontrar é mesmo só questão de interpretação. Por quê? A fórmula, ela está ali, ela é meio que imediata, né? Você só vai jogar os números na fórmula e, claro, ter o cuidado com o cálculo. Eu acho que é meio que basicamente isso. É claro que aqui numa aula, numa explicação, não tem muito problema. A gente tem aqui o apoio, está todo mundo junto, né? Qualquer coisa aqui é só me parar e tal. Na prova, né, no teste, numa avaliação, por mais que você possa ter a aula como apoio, é diferente, né? Você vai tentar fazer, mas, claro, com a maior atenção possível. Beleza, printa aí, copia, né? Printa ou copia. Copia ou printa? Printa ou copia? E me avisem aí para a gente passar para o terceiro. Professor, na hora que eu fui colocar lá na resposta, eu acabei botando 78 também, me confundi. Em vez de 98, eu botei 78 quando eu mandei a foto do exercício. Aí deu uma diferença no ampere, né? Deu o quê? Na vírgula? 5, alguma coisa? Deu 5,29 no final. Não, sem problema, sem problema. Ah, beleza, então. Tem que contar com essa diferença mesmo. Foi a mesma coisa, eu li 98 e escrevi 78, não sei porquê. O que aconteceu comigo? Mas tá bom. Valeu, valeu. Vamos lá para o terceiro, então, amigos? Deixa eu só ver aqui quem chegou logo depois que eu comecei. Eu vi que eu fui aceitando um monte de gente aqui, mas eu não tenho certeza quem foi. Arthur, eu. Ô, Bartu, beleza? Você chegou na Beleza. segunda. Eu corrigi a primeira, mas tá gravando, tá? Eu vou deixar essa aula gravada lá na sala depois. Ah, professor, então para mim não vai dar para assistir não, que eu tô dentro do ônibus aqui, tá mó coisa para ver, depois eu pego. Tá, beleza, tranquilo. Fica tranquilo aí. Melhor para não ficar com o celular exposto por aí. Tá tranquilo. Quem mais chegou aqui, eu não sei. Por favor. Oi. Ah, tá. Não sei que não era comigo. Então vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Vamos para o 3 então, pessoal. Vamos lá. A questão 3 diz o seguinte, ó. Qual será a corrente de um circuito capacitivo? Olha que diferença, olha como o negócio vai ficar diferente. De 0,032 microfarad, capacitor muda tudo, hein?
de frequência 20 kHz aplicada a uma tensão de 220 volts. Muito bom, vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte, a base de raciocínio é a mesma, mas a fórmula é outra, né? Quando a gente fala de circuito capacitivo, a gente está falando de outra fórmula diferente. Então, vamos lá. Vou pegar aqui embaixo e vamos recomeçar. Bom, esse 0,032 micro, eu posso dizer que é o valor do capacitor, tá? Microfarad é o nome do capacitor. É o valor dele. Então, eu vou botar aqui, 0,032 micro. Lembrando do micro, hein? A frequência F, ele diz que é de 20K. 20 kHz. E a tensão, ele diz que é de 220 volts. E ele quer a corrente. Então, vamos lá. A corrente não muda nada. Isso aí você já parece que, de tanto fazer, eu acho que não tem por que errar. Ó, qual a diferença? I é V sobre XC. Mudou agora, não é mais XL. XL era circuito indutivo. Agora, estou falando de circuito capacitivo. É outra história. Então, agora é XC. E, para eu achar o XC, eu preciso dele, né? Então, eu preciso calcular ele. Preciso calcular o XC. Sendo que a fórmula do XC muda, que será 1 sobre 2π FC, tá? Agora é assim, ó, 2π FC invertido, né? 1 sobre 2π FC. E quando a gente tinha 2π FL numa equação só, agora a gente tem uma fração, 1 sobre 2π FC. Então, vamos calcular. XC será 1 sobre 2π, que é 2 vezes 3,14, que a gente já conhece, vezes a frequência, que é 20K. O que eu vou fazer aqui? Olha só que interessante. Professor, eu posso mudar esse 20K para 20 mil? Pode. Você pode transformar. Mas eu vou fazer de uma forma diferente, para você também aprender desta maneira, dessa forma, né? Que é utilizando base 10. Utilizando conceitos de potência de 10. Tá? Então, vou fazer assim. Quem sabe quanto vale K em potência de 10? Vale quanto? Pode falar aí. O quilo vale quanto? 1000. 1000. Em potência de 10, ele pode ser representado como? Dez elevado à terceira. Boa! 10 elevado à terceira. E positivo, né? Não é mais negativo. Então, eu posso substituir esse K por 10 ao cubo. Depois você vai entender o porquê que eu estou fazendo isso, tá? Ó, 10K. 10 vezes 10 ao cubo. É a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que 10K. Vezes a capacitância, né? Quanto que é a capacitância? Ó, é 0,032 pi. Pi não. Micro. Quem sabe quanto vale o micro? 10 a menos? 6. Menos 6. Ó, 10 a menos 6. Olha só o que eu fiz aqui. Eu coloquei... pessoal, se caiu o link, pode voltar, tá? Eu coloquei as potências, né? Para que eu possa resolver essas potências de uma maneira muito melhor, muito mais rápida. Se eu tivesse colocado aqui 20 mil, né? 20,000 e 10 a menos 6, 0,00001, ou seja, ia ficar uma conta muito grande, muito número, muito zero, muita vírgula. Então,
essa é uma outra forma que você pode usar para calcular, fazer esse tipo de cálculo, tá? Utilizando as potências de 10. Então, olha o que a gente vai fazer